Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus. Encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, o versículo 16. Está escrito assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Estas foram palavras de Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Paulo, como nós sabemos, a conversão dele foi no momento em que Jesus apareceu diante dele, quando ele estava indo para Damasco, com aquela fúria, aquele zelo sem entendimento, à procura dos cristãos para levá-los à prisão, levá-los à morte, para tentar silenciar o testemunho deles. No entanto, quando Jesus se apresenta diante dele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E ele perguntou: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, ele entendeu que ele estava diante de um Senhor poderoso, Jesus Cristo, que entregou a sua vida a favor da humanidade, estava diante da presença de Deus, o Pai, glorificado, e, no entanto, ele apresentou-se a Saulo no caminho de Damasco. Aquele encontro, aquela experiência marcou para sempre a vida de Paulo. Ele tornou-se um dos maiores pregoeiros do Evangelho, alcançando lugares dantes inalcançáveis, mas ele tornou-se um servo de Deus incansável, trabalhador, pregando o Evangelho. Ele, quando entendeu o valor do Evangelho, ele não se satisfez com qualquer outra coisa. Ele abriu mão de tudo, menos do Evangelho. Então a reflexão de hoje é: o Evangelho de Cristo é completo e poderoso. Haja vista a experiência profunda e marcante que aconteceu com Saulo no caminho de Damasco e com tantos quantos o Senhor Jesus chamou para si. Todos eles que foram chamados por Jesus, eles vieram a Cristo, foram impactados pela palavra do Senhor e, portanto, Jesus, quando completou a sua obra aqui na terra, sua vida, obra, o seu ministério, ele compôs, deu aos seus discípulos e apóstolos a ordem de irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho a toda criatura. O Evangelho puro, simples, genuíno, mas poderoso. Esta é a diferença do Evangelho de Jesus. Não é preciso muita coisa, ele age na simplicidade. O Evangelho é simples, ele é bem objetivo, mas muito eficiente. Tanto é que Paulo disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? É o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. A tantos quantos crerem no Evangelho de Jesus Cristo, eles serão salvos, serão libertos. Então, este Evangelho puro, verdadeiro e simples, ele anuncia uma transformação radical. A transformação é completa e é profunda. Por quê? Porque nós estávamos no reino das trevas. Pelo Evangelho, pelo poder que há no Evangelho de Cristo, nós fomos alcançados e salvos e fomos transportados das trevas para a luz, do reino de Satanás para Cristo, da mentira para a verdade. Então, da imundície para a santificação. Então, é uma transformação completa, radical. Há de se notar as diferenças que acontecem na vida das pessoas quando elas são impactadas pelo Evangelho poderoso de Jesus Cristo.
Então, primeiro que nós observamos é que o evangelho verdadeiro anuncia, então, essa transformação radical. E essa transformação que o evangelho opera na pessoa, ela é de dentro para fora. Primeiro transforma o interior, depois o exterior. Não é o evangelho de fachada que transforma o exterior e o interior permanece do mesmo jeito. Não é o aspecto exterior. O que funciona é que interiormente tenha acontecido o encontro com Cristo, resultado ali, uma transformação, e essa transformação que começou no coração, ela vai sair para o lado exterior, para as nossas palavras, as nossas ações, o nosso comportamento, os nossos relacionamentos, aonde quer que nós estivermos envolvidos, vai se notar que houve na nossa vida uma transformação, principalmente quem nos conheceu antes de Cristo. E vai dizer realmente, antes de você servir a Cristo, ser um cristão, ou passar para a lei dos crentes, você não era muito fácil, não. Mas agora eu vejo que Jesus mudou realmente a sua vida. Este é um testemunho positivo, porque é isso exatamente o que o Evangelho propõe na vida de cada um de nós. Não há nenhuma razão para vir a Cristo e não ter nenhuma transformação na vida. Porque nós estávamos num mundo de trevas, de pecado, de corrupção, de engano, escravizados, condenados, e agora libertos. Essa transformação, ela tem que acontecer naturalmente. Naturalmente. Se não acontece essa transformação, significa que o evangelho de Cristo, que é completo e poderoso, não entrou naquele coração. Porque não houve transformação. Não é possível um evangelho que não transforme as pessoas. Então, este evangelho é o faz de conta, não é o verdadeiro. O verdadeiro transforma, liberta, regenera, transforma completamente a vida da pessoa. Então, o primeiro ponto que nós podemos refletir aqui é que o evangelho verdadeiro, ele anuncia uma transformação radical. E essa transformação, ela começa a ser operada na nossa vida a partir do momento em que o evangelho de Cristo, ele é pregado e nós passamos a ouvir aquele evangelho. E a Escritura nos afirma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando estamos ouvindo a pregação do evangelho, o Espírito Santo está gerando pela palavra de Deus a fé no nosso coração. E com a fé que é gerada em nosso coração por ouvir da palavra de Deus, esta fé vai nos levar a crer no evangelho, na proposta que o evangelho apresenta diante de nós. Então nós passaremos a crer, ou seja, a fé começará a operar na nossa vida. E aí começa o caminho. Ao crer no evangelho, entender o que ele propõe e saber qual é a minha condição atual longe de Jesus, esta fé no evangelho vai gerar dentro de mim o arrependimento. O arrependimento. Arrependimento do quê? De ter vivido uma vida longe da presença de Deus, de tê-lo ignorado, de tê-lo vivido por tanto tempo nas trevas do pecado. Mas agora, abrindo a mente, o entendimento e a compreensão, esta fé que foi gerada, ela me levou a crer. E o crer me posicionou diante do que diz a palavra de Deus, e isto gerou também arrependimento. Este arrependimento gerado pela palavra de Deus, inicialmente, ele causa tristeza. Tristeza de saber
que por tantos anos, por um longo tempo da nossa vida, nós vivíamos de maneira errada. Então, o arrependimento causa tristeza, mas através da fé e do arrependimento, nós temos a ação do Espírito Santo que opera na nossa vida, e aquela tristeza, depois, ela vai se transformar em alegria, da qual ninguém vai se arrepender, porque vai operar uma transformação profunda. Então, aliando a fé com o arrependimento, que João Batista pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento, os apóstolos pregaram o arrependimento, a igreja fiel e verdadeira prega o arrependimento, os salvos de verdade, eles pregam arrependimento. E arrependimento é que coloca a pessoa diante de uma situação em que ele precisa de um posicionamento. Então, a fé aliada com arrependimento vai gerar na nossa vida a conversão. Então, nós vamos estar convertidos ao Senhor. Quando Pedro, naquele dia de Pentecoste, ele pregou lá em Jerusalém, e as pessoas ficaram compungidas e disseram: que faremos, varões irmãos? E ele disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja o que o apóstolo Pedro deixou também escrito. Lucas escreveu em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrepender e converter. Então, a fé aliada com o arrependimento gera conversão. Conversão é mudar o sentido da vida, mudar a rota em que nós estávamos caminhando e seguirmos por esta nova direção que o Evangelho de Cristo, que é completo e é poderoso, ele nos propõe. Então, quando há esta conversão na nossa vida, então agora passamos a dar os primeiros passos, então, na vida cristã. A conversão é o momento em que, quando a pessoa rompe com a sua vida de pecado, se coloca diante do Senhor Jesus para confessá-lo agora como Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida. Então, veja como acontece. O Evangelho gera verdadeiro, ele produz uma transformação radical. Essa transformação começa a partir do momento em que a pessoa ouve o Evangelho e crê no Evangelho. Então, isto gera fé. Esta fé com a qual a pessoa crer no Evangelho de Jesus Cristo, esta fé vai levar a pessoa a olhar a sua condição e ver o que o Evangelho propõe, vai gerar nela arrependimento. A fé gerada pela palavra de Deus e o arrependimento que levou a pessoa a romper com sua vida de pecado, fé e arrependimento vão gerar a conversão. E esta conversão, a partir da conversão, é que há a entrega completa nas mãos do Senhor Jesus. E ele, então, como Senhor e como Salvador, vai, a partir de então, trabalhar na nossa vida, no sentido de que, pouco a pouco, aquela vida com Cristo, a vida cristã, que ela começa ali, quando há a verdadeira conversão. E através desta conversão, as mudanças, as transformações, elas começam a operar. E a pessoa, então, começa agora a dar os seus primeiros passos na vida da fé, na vida cristã. E ela vai sendo, pouco a pouco, edificada, o seu crescimento vai tornando-se visível diante de todos e ela vai, então, tendo experiências com o Senhor. Agora já não é mais um perdido, agora é um salvo, é alguém que foi alcançado por Jesus e, através de Jesus, lhe foi proporcionada a salvação que Deus realizou, o seu plano
e Jesus executou, e agora ela está à nossa disposição. Então, tudo isto acontece simplesmente porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é verdadeiro, ele é poderoso, ele é completo. Não há nada que acrescentar ao Evangelho de Jesus. Quando nós observamos em nossos dias o que Jesus quer, só que eu venha a ele e nada mais. Não é assim. E outras pessoas, Jesus me aceita do jeito que eu sou. Sim, ele recebe a todos nós do jeito que nós chegamos a ele, com a carga pesada de pecado, de vícios, de todo tipo de desvios na vida. Mas a partir do encontro com Jesus, mediante a propagação do Evangelho, a nossa vida ela é transformada. O que seria de Paulo se Jesus o tivesse chamado no caminho de Damasco e ele começasse a se reunir com os irmãos e servir ao Senhor e continuar violento e continuar aquela pessoa que foi antes do Evangelho? Que resultado teria? Que proveito teria este Evangelho na vida de Paulo? Nenhum. O valor do Evangelho é que ele gerou uma profunda transformação, tanto em Paulo, quanto nos demais apóstolos, quanto em mim, em você, em cada um de nós. Todos nós, alcançados por Jesus, fomos por ele transformados, libertos. E agora estamos servindo ao Senhor. Então, o Evangelho que se prega, que não propõe uma transformação, que a pessoa não experimenta nenhuma mudança na sua vida de dentro para fora, este evangelho não é o evangelho verdadeiro, é um evangelho mentiroso. Porque o evangelho verdadeiro, ele toca no centro da nossa vida e ele gera, sim, transformação. E as evidências de uma salvação, elas partem a partir do momento em que esta conversão se realizou em Jesus Cristo e as transformações começaram a ter lugar. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, o que Paulo disse aos irmãos da cidade de Éfeso são os resultados que o Evangelho promove na vida das pessoas. Observe aqui o que ele diz o seguinte: que quanto ao trato passado, a vida antes de Cristo, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e fazer o que agora, diante do Evangelho, uma vez que foi impactado pelo Evangelho, houve a transformação, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, houve uma transformação, uma mudança. E o que é que vai acontecer a partir de agora? Então, no versículo 25 e 26 ele diz: pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, quem era mentiroso antes de Cristo, agora, através da conversão, não pode mais continuar mentindo. Se a pessoa diz que agora está servindo a Jesus e continua mentindo, ela não ouviu o evangelho verdadeiro que transforma. Segue adiante. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, aquele que roubava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiver necessidade. E não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, palavras violentas, palavras corrompidas pelo pecado. Uma vez que o evangelho operou transformação,
até a nossa palavra muda. O nosso porte, o nosso procedimento, os nossos relacionamentos, tudo muda. O nosso caráter é impactado pelo poder do evangelho verdadeiro. Por isso que Paulo disse, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, este evangelho de Cristo, ele é completo e é poderoso. O evangelho que você ouviu e creu gerou mudança na sua vida, gerou transformações no seu comportamento, nos seus relacionamentos com as pessoas, nos relacionamentos profissionais. Como é a sua vida depois que você ouviu o evangelho? Ela é uma continuidade da vida anterior? Ou a vida anterior morreu e começou ali uma nova vida? Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Corinto, na segunda carta, no capítulo 5, o versículo 17, ele deixou registrado: assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então não pode ser uma nova criatura mantendo as coisas velhas. Então, observamos aqui em 7 condições. Primeiro, o evangelho verdadeiro anuncia uma transformação radical. Segundo, essa transformação começa a partir do momento em que a pessoa, ao ouvir o evangelho, crê no evangelho. Terceiro, ao crer no evangelho, é gerado nela o arrependimento de saber a sua condição de vida contrário ao que o evangelho propõe. Quarto, então, vai gerar arrependimento. Este arrependimento, aliado com a fé, gera a conversão. É quando há a mudança de sentido, a mudança de direção. Vinha numa direção e agora pega a direção certa. Quinto, é o momento quando a pessoa rompe com a sua vida de pecado, se coloca diante do Senhor Jesus para confessá-lo como Senhor e Salvador da sua alma. E sexto, a partir daí, então, começa-se a vida cristã, que vai pouco a pouco sendo edificada através do ensino, das orientações e da prática da vida da pessoa com relação ao evangelho. E sétimo, chega o momento que ela agora, salva, liberta, convertida, com transformações que foram operadas na vida, está decidida a servir com lealdade e fidelidade ao Senhor Jesus. Então agora chega o momento em que ele começa também, como Paulo, a testificar do Senhor Jesus. Porque ele tem a experiência pessoal da salvação. Ele foi transformado. E ele pode dizer a outros o que Deus fez na vida dele, através de Jesus. E aí, então, começam outros a darem créditos e a palavra começa a gerar fé, eles passam a crer e por aí segue-se o arrependimento, depois gera-se a conversão e na conversão a pessoa coloca-se em disponibilidade para Jesus e começa a sua vida cristã. A sua vida de hoje, cristã, tem diferença da sua vida anterior ou é a mesma coisa? Houve mudanças significativas na sua vida a partir deste encontro com Jesus ou não houve nenhuma mudança? Se não houve mudança, eu quero dizer-lhe com toda sinceridade que o evangelho que lhe foi proposto não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho completo, não é o evangelho poderoso, porque o evangelho de Cristo é completo, é poderoso, é verdadeiro e quando ele entra em nós, gera transformações para melhor, porque nos tira da condenação do pecado, nos tira do jugo de Satanás, nos coloca nas mãos do Senhor Jesus, abre-nos o acesso
a presença de Deus e passamos a desfrutar a vida com Cristo, uma vida cristã, uma vida abundante, uma vida frutífera, uma vida realizada, uma vida completa diante da presença do Senhor. Este é o poder do Evangelho de Cristo, que Paulo pôde dizer: não me envergonho. Eu também não me envergonho deste Evangelho, porque ele transformou a minha vida. Hoje eu não sou mais quem era, porque o Evangelho teve ação direta na minha vida. Que isto possa acontecer também em sua vida, mas reflita. Se a sua vida não teve mudança, não teve transformação, é necessário você se colocar diante de Jesus, pedir a Ele graça, misericórdia, para que o Evangelho verdadeiro entre no seu coração, impacte a sua vida e comece a acontecer as transformações que são próprias do Evangelho verdadeiro. Portanto, fica aqui esta reflexão. Pense, analise e tome uma decisão à luz do que diz a palavra de Deus. O Evangelho verdadeiro gera mudanças na nossa vida. E mudanças para melhor. Não é para pior, é para melhor. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.